Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre como vencer no mercado competitivo da odontologia. Sou dentista, sei que o mercado é competitivo, procurei hoje aqui, agora, no site do CFO, ele me dá como 441.536 dentistas ativos no nosso país. Então, como a gente pode se diferenciar e como a gente pode vencer nesse mercado que é tão cheio? Tem uma teoria que eu estava estudando semana passada, e isso que trouxe aqui o start, vamos dizer assim, para esse vídeo, que diz que quanto mais competitivo é o mercado, maior tem que ser a complexidade, maior tem que ser o nível da sua oferta, tá? E eu estou aqui tentando fazer uma junção justamente desses dois conteúdos para a gente pensar na oferta junto com a competitividade do mercado para você conseguir se diferenciar, crescer na sua carreira, captar seus pacientes, ser reconhecido, bem remunerado. Vamos lá. O que nós vamos ver aqui, ó, os 4 níveis de oferta barra os mercados de acordo com a competitividade e também esses 4 níveis depois aplicado especificamente ao mercado da odontologia, tá? Então, para você entender o que isso é, vou deixar já aqui na tela. Primeiro, tipo do mercado barra complexidade de oferta. São as pessoas não profissionais. Então, assim, sabe quando você precisa executar, sei lá, algum serviço e a pessoa não responde o WhatsApp, ela fala que vai e não vai? É um mercado que é muito aberto, então, tipo, tem muito pouca concorrência. Então ela faz de qualquer maneira e ainda assim consegue ter um negócio, porque você é só mais um cliente, entre aspas, tipo, sem importância, vamos dizer assim. Seria o primeiro nível. Então, é um mercado menos competitivo, a pessoa pode fazer isso de qualquer maneira. Não é o ideal, não é o legal, não é o ético, mas é a vida, tá? Então, vamos só focar aqui no conteúdo. Depois, o básico bem feito. Já aquela pessoa que você te promete uma coisa, entrega, fala que vai fazer e faz, combina uma hora e cumpre a hora, cumpre um prazo. Isso daqui, por incrível que pareça, já é um diferencial. O próximo ponto, quando o mercado vai ficando, se todo mundo faz o básico bem feito, como que você vai chegar no próximo nível? Você tem que diferenciar por um mecanismo único, por um diferencial técnico. E para mim aqui, a melhor exemplo disso tudo é a Air Fryer. É a marca da Air Fryer lá, a Polishop. Tudo deles tem um mecanismo único. Então, assim, você vai na Air Fryer? Não, a Air Fryer é diferente porque ela é uma fritadeira e o calor que sobe, frita por dentro e por fora e não precisa de óleo. Um baita de um diferencial técnico. Relacionado principalmente, assim, a uma inovação, à tecnologia. Aí, se você for ver todas as coisas que a Polishop vende, tem sempre esse mecanismo único associado. Sempre vai ter isso. E o último é um branding forte, uma marca forte. E a gente pode pensar realmente já no que a marca representa. Então, sei lá, a gente pode pensar Nike e Under Armour. Qual que é melhor? É difícil dizer. Se a gente geralmente escolhe elas tanto de acordo com as pessoas que fazem a propaganda, mas também com a diferenciação emocional que elas nos provocam, vamos dizer assim. E aqui você já está pensando em percepção. Ela já não tem mais uma diferença muitas vezes palpável, por exemplo, para mim. Qual a diferença de comprar um tênis de uma marca ou um tênis de outra? Não sou um... Corro de vez em quando, mas não sou um corredor profissional. Então qual a diferença de comprar um ou comprar outro? Isso é marca, isso é branding. Então, a Under Armour geralmente ela está mais relacionada a essa questão do underdog, de uma coisa assim. Enquanto a Nike está em se desafiar, em ser o herói da sua vida. Justamente, outra marca muito forte, Apple versus Samsung. Cara, Apple versus Samsung, as pessoas brigam às vezes porque acham uma melhor do que a outra. Então, assim, ela é uma diferencial, mas ele já passou de tudo isso, ele já está no nível mais de percepção própria. De, como eu deixei aqui escrito, de percepção do valor, de uma diferenciação emocional, tá? Então, agora, nós vamos ver essas mesmas 4 categorias, essas mesmas 4 níveis de oferta aplicados no mercado da odontologia. Primeiro eu falei a categoria inicial. É um detalhe importante. Em diversos lugares do país, nosso país é muito grande também, é possível que a gente tenha diferentes mercados competitivos
em diferentes locais do país. Por exemplo, eu sou aqui de Ribeirão Preto. Tem 2 faculdades só em Ribeirão. Tá vindo aí uma terceira. Tem Araraquara, que é perto. Tem a outra, quer dizer, aqui é um mercado extremamente competitivo. Já se a gente for para lugares que são mais aí não é exatamente assim, mas tipo, mais as fronteiras, é uma tendência de ter menos competição. Se a gente for mais para o interior, é uma tendência que a gente tenha menos competição, tá? Mas pensando, só para deixar alinhado, na verdade, não pensando, só para deixar alinhado que aonde você mora, esse mercado pode ser mais ou menos competitivo, tá? A categoria inicial, eu recomendo que nenhum dentista nunca seja, tá? Essa eu recomendo que nenhum dentista nunca seja. Porque a gente tem que fazer... não dá para ter essa falta de comprometimento. Aqui deixei como foco excessivo só em preço, sem diferenciação. Aquela competição predatória, porque o mercado, às vezes onde você está, o mercado é muito aberto. Mas assim, essa daqui não dá para ser. Então a pessoa te entra em contato, você sempre tem que responder direito. Tudo bem, você pode falar que você não atende com hora marcada, que é uma realidade. Beleza. Mas aí é claro que você não atende com hora marcada, sabe? É diferente você falar, vou te atender às 3 e depois chamar a pessoa às 5 horas da tarde. Então, são modelos de negócio diferentes. O importante é quando você se propõe a atender, tipo, livre demanda, assim, sem agenda, é seu modelo de negócio, ok. Mas quando você se propõe, tem que ser feito direito, tá? Então, assim, isso daqui eu não recomendo, que se você acha que você está aqui hoje, independente de onde você esteja, eu acho que você precisava mudar para o próximo. Que é o básico bem feito. Pois é. É basicamente a mesma coisa, só que ele é bem feito no sentido de você fala que vai fazer uma coisa e fala, você vai que dá um retorno e dá, você agenda um horário, e claro que a gente atrasa, a gente está ali executando um procedimento, então, de vez em quando acontece de atrasar. Mas você marca um horário e tenta, assim, cumprir o horário. Você tem também uma qualidade técnica aqui adequada, porque eu acho que é muito importante para você. Uma das coisas para fazer um consultório bem feito é justamente propor um tratamento e executar o tratamento. Você falou que vai fazer, falou que vai estar pronto tal dia, falou que vai retornar, falou que isso. Sempre cumprir com esses pequenos check-ups que a gente vai tendo aí no meio do caminho, tá? Mas a maior parte dos dentistas estão aqui. Porque eles são bons tecnicamente, eles entregam, eles são organizados. Na nossa correria como um todo, a gente acaba fazendo tudo certinho. Principal forma aqui de competição é por preço e por localização, tá? E são as clínicas que assim, que rodam o jogo. O próximo passo é aquele mecanismo único, tá? E aqui é muito interessante falar que muitas vezes as pessoas colocam lá no Instagram lentes de resina pelo meu mecanismo único. Mas assim, não tenta forçar um mecanismo único. Até porque tem uma solução que até é a solução mais avançada, tá? Então não tenta forçar um mecanismo único. Então aqui seriam, tipo, quando você fala, não, minha avaliação é diferente porque eu faço um escaneamento já, porque eu faço uma panorâmica. Pô, de fato, é um diferencial. É um diferencial tecnológico. É um diferencial aí do que a maior parte das pessoas faz. Então, de fato, é um diferencial no sentido de mecanismo único. E é uma vantagem, de fato, competitiva. Eu deixei aqui, ó, diferenciação técnica como vantagem competitiva. De fato, é uma diferenciação técnica como vantagem competitiva. Se você fizer uma panorâmica ou, de repente, um escaneamento, vai ser muito mais fácil para você se comunicar com o paciente, para vender. De fato, acaba sendo uma consulta que já tem, o diferencial dela é justamente utilizar esses mecanismos únicos. E o mecanismo único, ele literalmente não precisa ser único, tipo, único, irreplicável, tipo, fórmula da Coca-Cola. Coca-Cola tem um mecanismo único, é a fórmula dela. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é alguma coisa que te diferencia, tá? Geralmente eu gosto mais de pensar aqui como uso de tecnologia mesmo. Eu acho que esse daqui é o grande... Opa, tô movendo aqui. Esse aqui é o grande X da questão, que quando a gente fala sobre diferenciação com o mecanismo, é o uso de tecnologia.
Claro que se você desenvolveu alguma técnica aí, independente da área, que tenha sido sua e você já tenha testado muito e aprovado, certificado, pô, não, realmente eu falo, ó, essa técnica é minha, ela dá certo, já fiz mais de X casos, tenho isso, isso, isso. É também um mecanismo único. Só cuidado para não colocar um mecanismo único algo que não é tão único assim, tá? E o último ponto, que é onde seria o ideal de todo mundo tentar chegar, de todos os dentistas tentarem buscar, ao mesmo tempo que se todo mundo tentar buscar aqui, a gente vai ter que criar alguma coisa depois. Mas seriam as pessoas, que seria já o dentista que ele já está preocupado com branding, com marca. E aqui eu não estou falando de dentista que é famoso no Instagram, de dentista que só tem televisão no teto, atende celebridade. Não é isso que eu estou falando, tá? Para mim, o branding, a construção de marca, a primeira linha aqui é o grande resumo. São dentistas já estabelecidos que não precisam mais se preocupar com captação. Por quê? Porque ele já tem uma marca forte. Ele já tem um nome consolidado na sua região, na sua especialidade, independente do tamanho da cidade ou não. Ele já é reconhecido por algumas características. Então, assim, ele é muito bem indicado. Às vezes, a maior fonte de indicação desse profissional já é as indicações, tá? E é aqui que todo mundo quer chegar, porque quando você está aqui, pode acontecer o que aconteça. A gente acaba não sofrendo mais com o mercado, com nada assim. E assim, é aquela clínica que já tem muitos anos, que todo mundo conhece, de repente vai gerações, então vai o marido, aí ele começa a namorar, ele leva a namorada, e depois eles casam, a esposa também vai, aí eles vão ter um filhinho, o filho tem 15 anos e vai lá desde que é pequeno, e o pai fala, o dentista fala, eu atendi seu pai quando ele tinha a sua idade, então assim, já é uma coisa mais geracional, já é uma coisa mais estabelecida, e é nesse ponto que a gente sempre quer chegar. A gente procura sempre um negócio de longo prazo, de longa data, tá? Então, esse é o objetivo final. Independente você esteja recém-formando, independente você esteja recém-formado ou de você já tenha 20 anos de experiência. Independente de onde você tá, em qual nível de mercado tá. Porque se você estiver num lugar que tem pouca... É difícil achar um lugar no Brasil que tem pouca profissional, né? Que tem pouca oferta, na lei da oferta e procura. Mas mesmo que você esteja num lugar desse, você consegue facilmente ter um mecanismo único ou principalmente pular direto para fazer o brand na região e se consolidar para daqui alguns anos. O negócio é sempre um negócio de longo prazo. Para mim, essa é a chave, é o longo prazo. Se você gostou, vou deixar aqui um outro vídeo que eu também falo sobre branding e marca pessoal. Tamo junto, te espero no próximo vídeo.